Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite, o novo espaço do jornalismo da Itatiaia, para debater os principais assuntos do dia. Ao meu lado hoje, os jornalistas Edilene Lopes e Mardélio Couto e o empresário Leonardo Bortoleto. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, foi vendido para um grupo mexicano, Aeropuerto de Cancún. Além do terminal na Grande BH, outras 16 operações da Motiva, que é a ex-CCR, também foram vendidas, incluindo o Aeroporto da Pampulha por um valor de 5 bilhões de reais. O processo de venda dos terminais é uma mudança de estratégia da Motiva, que agora quer concentrar os seus negócios em concessões de rodovias. A empresa comunicou o início do processo em maio. Em nota, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, diz que a entrada de uma empresa mexicana no setor vai ampliar as relações comerciais entre os dois países e fortalecer o turismo de negócios e lazer no Brasil. O Bortoleto, deixa eu começar contigo, porque quem está nos acompanhando agora e pega voos, seja uma situação de férias, de trabalho, e é uma realidade já para muita gente, fica pensando, pô, foi vendida, é isso que acontece? Como é que eu fico nessa história? E as passagens mudam alguma coisa? Boa noite, ajuda a gente a esclarecer e entender melhor tudo isso. Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Alan, boa noite aos amigos debatedores, a todos os ouvintes da Itatiaia. Bom, primeiro que não é vendido, o termo correto é que há uma concessão funcionando ali, tanto no aeroporto de Pampulha como de Confins, de vários outros que tiveram a sua passagem societária alterada hoje. O que acontece é que o contrato permanece, então as regras da concessão não vão mudar porque um dos seus sócios mudou. No tocante específico ao aeroporto da Pampulha, assim pode ter mudança, porque o operador acontece, não muda o contrato, mas muda quem é responsável pela operação. O que eu não acredito é que as relações possam ser aumentadas com o México por conta disso. O que, obviamente, nós temos aqui é um grupo extremamente experiente que está assumindo essa posição da antiga CCR e que, com certeza absoluta, tem algo a agregar na gestão e viu que há oportunidade de negócio, por isso está investindo. É inevitável a percepção do usuário de que antes, na gestão infraero, hoje nós temos uma melhora significativa. É o que a gente espera, que o contrato continue sendo monitorado e que as evoluções constantes já previstas desde o edital permaneçam durante todo o período, que no caso aqui dos dois são de 30 anos. Um começou em 2014, se não me engano, e outro em 2021. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Sim, claro. Aqui. Muita gente, agora não é uma concessão passando do serviço público para o serviço privado. Já estava no privado, passou para outro operador, não é? É isso. E muita gente falou lá nisso. É só privatizar que melhora. Como quem voa muito. Melhorou? Melhorou. Isso acho que é impossível a pessoa não perceber que melhorou. Você vai na internet aí, digita o aeroporto da Pampulha, na época de chuva, você viu que aquilo ali virava uma piscina. Então, melhorou. E você vai para o aeroporto de Confins, é notório para quem usa bastante os aeroportos a melhora. Isso aí é fato. Agora, toda a malha aérea do Brasil, desde o pós-pandemia, sofre. Isso não é uma questão do aeroporto de Confins especificamente, é uma coisa que tem acometido todas as companhias aéreas do mundo inteiro e também no Brasil. Ô Mardélio, e aí, agora são novos donos, vamos dizer assim, dos aeroportos, né, de Confins e da Pampulha. A população nessa história fica esperando que o serviço seja mantido ou melhorado, claro, se possível. Boa noite. Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos debatedores, aos nossos ouvintes. Alan Passos, acho que um diagnóstico interessante da gente destacar aqui para o ouvinte que nos acompanha é que o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, tem sido bastante elogiado. A gente conversando aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Norte, no Nordeste, várias viagens que eu já fiz aí representando a Itatiaia para fazer grandes coberturas, as pessoas avaliam muito bem o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Isso também tem sido comprovado por rankings que fazem avaliações nacionais e até rankings internacionais. O aeroporto de Confins tem figurado muito bem nesses rankings. Então, essa resposta dá para dar assertiva, que a gente percebe uma melhoria significativa no atendimento, no serviço que é oferecido pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins. E a gente pode afirmar aí, até viajando por outros países aí pela Itatiaia, que o aeroporto de Confins não deixa nada a desejar aos grandes aeroportos pelo mundo.
houve ali uma questão envolvendo a logística, né? O aeroporto da Pampulha deixou de receber voos internacionais, voos nacionais. Aí é uma discussão à parte. Está dedicado a voos regionais. Mas a gente percebe também uma melhoria no atendimento ali da Pampulha dentro do que ele está se propondo a fazer. Aí, se você me permite, Alan, eu já conversei com pessoas do mercado, antes mesmo desse anúncio de hoje, que tem uma preocupação não relacionada apenas a Confins. Eles se preocupam com a grande concentração de aeroportos e, para ser até mais amplo, algumas pessoas do mercado se preocupam com grandes concentrações de concessões, seja de aeroportos ou de rodovias, em um mesmo grupo de empresas. Porque se eventualmente acontecer qualquer tipo de problema financeiro com essa empresa, isso provoca ali um efeito dominó. Essa é uma preocupação do mercado. Até aqui, a gente não teve nenhuma situação envolvendo essa empresa que está assumindo e nem a antiga gestora de Confins. Mas o mercado vê, digamos assim, com olhos cautelosos essa grande concentração de concessões em um determinado grupo. Ô, Edilene, tem essa troca aí de concessão, né? Vai para a mão de novos donos, esse grupo mexicano. O ministro tratou de soltar numa nota de expectativa, de aumentar as relações comerciais entre Brasil e México. Se a gente for voltar um pouquinho mais atrás, não tem exatamente a ver com concessão, mas a última vez que o ministro se mostrou empolgado assim era com o Voa Brasil, que não decolou, né? Exatamente, Alan. Em relação a essa justificativa sobre a relação com o México, eu frequento bastante, converso com muitos integrantes do governo mexicano aqui no Brasil, da Embaixada Mexicana. Eu acho que pode sim ser uma possibilidade, mas eu queria puxar a nossa conversa para uma análise de contexto. Por que a empresa que administra ou que administrava o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins decidiu sair desse negócio? A justificativa deles é muito clara, porque vão investir em rodovias. E por que vão investir em rodovias? Nós vamos lembrar que no lançamento do edital da BR-381 aqui em Brasília, e eu estava presente, neste dia não era nem para fazer a cobertura, era convite do Ministério dos Transportes para acompanhar, e muitos mineiros estavam presentes. E também estava Marco Aurélio Barcelos, que foi secretário de Infraestrutura do governo Zema. Ele hoje representa a Associação de Empresas Concessionárias de Rodovias no Brasil. E ele usou a seguinte frase: a melhor carteira de rodovias do globo terrestre, se referindo à carta de concessões do governo federal, que já contemplou o Minas Gerais várias vezes nesta gestão. E essa é uma avaliação que não é feita só pelo setor, é feita também por parlamentares da direita e da esquerda, inclui o líder do governo Zema na Câmara dos Deputados, que é o deputado Zé Silva. Nós já tratamos sobre esse assunto aqui na rádio. E a avaliação dos próprios integrantes da oposição é essa. Por que essa carteira é boa? Porque fizeram uma costura de forma que fosse atraente para as empresas, isso acaba deixando o pedágio um pouco mais caro, mas também os editais acabam ficando adequados ao que a iniciativa privada quer, tira trechos de prejuízo, alguns ficam com o governo federal, como é o caso de um trecho da BR-381 mais próximo a Belo Horizonte, mas os editais ficam mais atrativos. E na costura desses modelos, que hoje estão sendo usados indo tanto a iniciativa privada, tanto que tem empresas saindo da área de portos e aeroportos e indo para a área de rodovias, tem o dedo de um mineiro, que é o Guilherme Tel Sampaio, que é o presidente da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e ele ajudou nessa costura para que os editais não dessem leilões vazios. Então, só para a gente entender, essa mudança de ramo de algumas empresas tem a ver também com a atratividade em outros trechos. E a robustez da carteira de concessão de rodovias no Brasil, que o governo petista, que antes era mais contrário a concessões, e agora entendeu que a de iniciativa privada, embora isso custe para o consumidor, deve assumir determinadas áreas, como é o caso das vias e rodovias, para garantir segurança, enfim, para que o usuário tenha uma experiência um pouco mais segura e confortável, tem uma carta de concessões que, pasmem muitos, o governo petista tem a melhor carta de concessões dos últimos tempos, de acordo com a iniciativa privada. Então, esse movimento todo que essa empresa está fazendo tem a ver também com isso, Alan Passos. Só para não deixar passar batido, quando você tem o Voa Brasil, né, aquele programa que dá os benefícios para que as pessoas aposentadas do INSS tenham passagens de R$200, mas tem que cumprir algumas regras. O governo estava prevendo 3 milhões de reservas, foram 45 mil bilhetes aí no primeiro ano, então ainda ficou bem aquém do que era esperado. Mas eu vou continuar o papo contigo, Edilene, só que mudando de assunto, porque o presidente Lula pode indicar amanhã o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo as suas apurações, assunto que você trouxe em primeira mão mais cedo, o AGU já tinha até começado essas articulações e, não à toa, ele foi pelos evangélicos, é isso?
Exatamente, Alan Passos. Embora o presidente Lula tenha sido ou esteja sendo desaconselhado por pessoas muito próximas, por interlocutores, a não fazer essa indicação agora, já que há uma forte rejeição a Jorge Messias no Senado Federal. O nome preferido até dos bolsonaristas é o de Rodrigo Pacheco, já que eles consideram que Messias será um braço do Partido dos Trabalhadores ou do presidente Lula dentro do Supremo Tribunal Federal. O planejamento do Palácio do Planalto é fazer essa indicação amanhã. A gente já havia adiantado essa informação antes de trazer ela com mais detalhes hoje, na segunda-feira passada, que o presidente Lula esperaria um prazo de 7, 10 dias para a poeira baixar um pouco em torno desse tema e para fazer a indicação do nome. Já na segunda, no início dessa semana, quando fez a reunião com Rodrigo Pacheco para dizer que escolheria Messias, nome que ainda não foi oficializado, o próprio Messias começou o contato lá no Senado Federal e ele já conversou com alguns parlamentares, começando pelos evangélicos, conforme você disse. Por quê? Porque a rejeição maior é justamente entre os conservadores. Então ele inicia pelos evangélicos o beija-mão, a tentativa de convencimento para que o nome seja aprovado na CCJ e posteriormente no plenário, justamente por essa ala que também compõe a base, em sua maioria, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E na semana que vem, no próximo dia 26, ele já tem um encontro, uma reunião, participa de um evento com a Frente Parlamentar Evangélica. Então ele já começa esse trabalho e Lula deve fazer esse anúncio amanhã, antes de viajar para a África do Sul, onde participa da cúpula do G20. Ele vai para São Paulo e deve fazer esse anúncio. Pode ser que ele desista de fazer amanhã? Pode. Que ouça aqueles que o aconselham a fazer o contrário? Pode também. Mas a apuração é de que sim, ele pode fazer essa indicação amanhã e Jorge Messias já está em ação, Alan Passos. Vai ter trabalho Jorge Messias, Mardeli, por tudo que a gente vem ouvindo, acompanhando e trazendo para o nosso ouvinte nos últimos dias, mas essa ala que está aconselhando o presidente a deixar para depois, vai esperar quando? Porque já tem mais de um mês que a cadeira vaga lá no STF. Pois é, Alan, vou focar aqui minhas atenções à direita. Ontem eu destaquei aqui, até em cima de algo que foi mencionado pelo William Travassos, o jornal Estado de São Paulo trouxe uma reportagem que está repercutindo muito no meio político, dizendo que o AGU sabia de problemas no INSS e que Messias teria ignorado alerta sobre o sindicato de irmão do presidente Lula no esquema. Reportagem do Estadão, e a direita, pelo que eu apurei, vai apostar muito nessa informação que foi apurada pelos nossos colegas do jornal Estado de São Paulo, para atacar o Messias. Eles vão usar termos, eu conversei com algumas pessoas, que eles vão alegar que ele foi omisso ou que, no mínimo, teve ali negligência por parte dele, segundo a direita, ao tomar conhecimento desses casos. Essa é uma das estratégias para desqualificar o nome de Messias no Senado Federal. Eles também vão relembrar aquela história, aquele áudio que vazou na época da Lava Jato, né, que o Messias foi chamado de Bessias naquela carta que seria levada ali para dar uma espécie de posse ao presidente Lula, para ele tentar se livrar de uma eventual prisão que poderia acontecer à época naquela Operação Lava Jato. São algumas das histórias que vão ser destacadas pela direita para atacar o nome de Messias. Como a Edilene mencionou muito bem aí, o nome de Pacheco era muito mais pacificado dentro do Supremo Tribunal Federal. Havia pessoas que defendiam o nome de Pacheco no Senado Federal e até nomes da direita defendiam o nome de Pacheco, além de ter um cabo eleitoral bem robusto, que é o Columbre, né? Então, o Messias vai enfrentar dificuldades. O presidente Lula também vai enfrentar muitos obstáculos para defender esse nome, para que ele seja aprovado, com a possibilidade, né, Alan, de acontecer algo inédito, que é uma eventual rejeição, que seria um vexame para o governo federal. Bortolito, o nome do Pacheco era muito mais fácil por todas as apurações de ser aprovado lá no Senado. Agora, né, o próprio Messias está começando a sua campanha, conversa daqui e dali, e está focando inicialmente nos senadores evangélicos. Olha lá, eu não sei se seria mais fácil o nome. Fácil para aprovação, acredito que sim, porque há um consenso em torno de um nome do Senado Federal que por acaso é o senador Rodrigo Pacheco. Agora, a cada minuto que demora o presidente em fazer a oficialização do Jorge Messias, levanta um questionamento que eu acho importante. Ele não está seguro realmente de que está na reta certa, no caminho certo. Porque se estivesse, isso já estaria resolvido, porque todos os partícipes da decisão já estão comunicados, mas não está de fato colocado. O fato da mobilização apurada pela Helenice do Jorge Messias em já começar o processo de convencimento também me deixa muito evidente que ele não tem a segurança de que o Senado vai acatar esta mudança tão radical de posicionamento do presidente Lula. Então,
Acho que nós temos mais tempo para poder cozinhar esse assunto. Quando saiu o ministro Barroso, eu disse aqui na rádio que eu não acreditava numa nomeação rápida, porque sei que o assunto é delicado. Acho que não está resolvido e podemos ter surpresa na reta final. A gente está falando de um problema que pode acontecer aí no Senado, que é o Senado que vota o nome, né? Que aprova ou não o nome desse indicado ao STF, mas o governo também não estava numa relação muito boa, longe disso, aliás, com a Câmara, né, Edilene? Troca de farpas entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, depois que os deputados mudaram o projeto antifacção que foi apresentado pelo governo para marco legal de combate ao crime organizado. Aí o Lula postou nas redes sociais que o texto só enfraquece o combate ao crime, gera insegurança jurídica e favorece quem quer escapar da lei. Hugo Mota respondeu, dizendo que não vai enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas e que o governo escolheu o caminho errado. E lembrando que é só o começo, porque esse projeto ainda vai para o Senado. Exatamente, Alan Passos. Eu conversei com uma das fontes relacionadas a esse assunto hoje e a resposta que essa fonte me deu foi o seguinte: eu perguntei, será que Davi Alcolumbre pode atrasar a votação do PL antifacção como uma retaliação ao presidente Lula por não ter indicado Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal? Essa fonte, de dentro do Palácio do Planalto, me respondeu o seguinte: quem tinha que pirraçar o presidente Lula nessa história já pirraçou. Alcolumbre não iria tão longe. E se referia claramente a Hugo Mota, quando Hugo Mota indicou Guilherme Derrite, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, para ser o relator desse projeto do PL antifacção. Porque Gleisi Hoffmann, a ministra de Relações Institucionais, já havia dito para Hugo Mota que ele escolhesse quem quisesse. É óbvio que a independência entre os poderes, mas que o nome de Guilherme Derrite não era um nome bem aceito, porque é um ator da oposição que, inclusive, é candidato em 2026. Então, a relação está muito estremecida entre Hugo Mota, entre a Câmara dos Deputados, nesse momento a chefia da Câmara dos Deputados e o presidente Lula, e tudo que Lula não precisa é que haja rancor da parte de Alcolumbre e o atrase nessa votação. Mas ao que tudo indica, Alcolumbre não vai colocar o pé nessa pauta. Vamos lembrar também que nem tudo gira em nome da indicação de Rodrigo Pacheco, que é uma peça valiosíssima em Minas Gerais, é o nome preferido de Lula para disputar as eleições, mas há outras negociações do governo federal com o Congresso Nacional e com o presidente da Casa. Vamos lembrar que recentemente, às vésperas da COP30, foi liberada a exploração na margem equatorial, que é praticamente a área eleitoral de Davi Alcolumbre. Então são muitas negociações em curso e isso faz com que Davi Alcolumbre possa até, em relação ao presidente Lula, negociar alguma parte ou retalhar em alguma parte, mas nas grandes matérias mais importantes é pouco provável que isso aconteça. O relator no Senado agora vai ser Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que já avisou que vai fazer uma revisão técnica do projeto. Um minutinho para cada um, vou começar contigo, Bortoleto. Bom, o nome do senador Alessandro Vieira, sem sombra de dúvida, é fabuloso para o tema e pela maneira com a qual ele conduz toda a sua vida pública. Então, acho que está acertado. Eu dei uma declaração aqui e falei quando o presidente Lula havia dito que a operação havia sido desastrosa. Eu falei que a condução desastrosa estava sendo a do governo federal sobre o tema. Tá aí mais um exemplo. Na hora de fazer uma aglutinação, todo mundo concentrar para poder não minimizar nenhum esforço contra o crime organizado, contra o terrorismo e contra o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que pode se espalhar para o resto do Brasil, mais uma vez, o governo federal dá um solavanco, dá um tranco e não se une ao Congresso Nacional para poder resolver a questão. Mardélio, a oposição vai tentar colar no governo uma peça de que é contra o combate ao crime organizado. E aí vai ser uma prova de fogo também dessa relação no Senado agora, hein? Exatamente, Alain. Eu já tinha destacado aqui no Conversa que quando o Hugo Mota escolheu o nome de Derrite, não foi por acaso. Tinha um gesto muito importante ali por trás. Ele não escolheu um parlamentar qualquer. Escolheu um braço da direita, braço direito do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Ele quis mandar um recado direto ao governo federal e o recado foi dado. E aqui na direita, principalmente aqui em São Paulo, conversando com parlamentares, Alain, a direita está muito impactada positivamente pelas pesquisas que aprovaram a mega operação no Rio de Janeiro. Então, o campo da direita, e a gente vai perceber partidos aí do centro também querendo embarcar, surfar nessa onda de endurecer regras contra o crime organizado para tentar arrecadar votos, né, Alan? Que não vamos esquecer que ano que vem tem eleição e tem muita gente querendo surfar em busca de votos. 2026 vai ser um ano daqueles. Mardélio Couto, Leonardo Bortoleto e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação desta quarta-feira.